Amados irmãos, amadas irmãs, amados amigos e amadas amigas, o Senhor te abençoe e te guarde. Senhor, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amados irmãos, hoje nós iremos iniciar o capítulo 3 do livro de Abacuque, possivelmente encerrarmos esse estudo, terminarmos hoje. Nós aprendemos que o Abacuque indagava a Deus e perguntava o porquê. Por que os nossos inimigos exercem tanta força, tanto poder e tanto ódio contra nós? Porque desde as fundações dos anos, dos tempos, não é que o povo de Deus, o seu povo, não faz mal a ninguém. Mas causam inveja pela religiosidade, pela fé, pela certeza, pela renúncia ao mundo, causa inveja, ódio, mágoa. Sempre são cheios de ódios. Abacuque era um homem de oração, ele orava, né? Esse capítulo 3 é uma forma de salmo, é um chamado profético que Abacuque conclama os justos a fortalecerem sua esperança no Senhor, né? No capítulo 1, ele nos fala da oração do profeta Abacuque por Sigionote. Sigionote é uma oração do profeta Abacuque sobre esse lugar, sobre essa, que é uma maneira, aliás, não é um lugar, é uma maneira de cântico, né? É um cântico poético, elegia, é um poema lírico de conteúdo geralmente triste ou melancólico. Ele sentia tristeza em ver o seu povo sendo barbaramente maltratado, humilhado, né, sem nenhum prestígio, sem nenhum valor, como ainda nos nossos dias estamos vendo aí, né? Mas ele continuava firme na fé, determinado, porque ele indagava de Deus, ele interrogava a Deus, mas ele tinha fé, ele tinha respeito por Deus. E no versículo 2 ele diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, faze-a conhecida na tua ira. Lembra-te, Senhor, da misericórdia, ter misericórdia do seu povo, pois a palavra diz: eu cuidarei de ti. Mas, Senhor, que cuidado é esse que nós só levamos a pior? Por que, Senhor? O porquê está em cada um de nós. Vejam as igrejas, não existe mais respeito, não existe mais fé, que existe bagunça, badernas, pessoas transformando um culto em bacanais, em coisas totalmente mundanas, demônios falando em línguas, pulando em línguas, como se estivesse numa baixa magia. Pastores, líderes sendo denunciados por corrupção, por ladruagem, por bandidagem, sendo encontrados em seus carros armas de alto poder destrutivo, como já aconteceu no passado bem presente. Não é? Já imaginou se Abacuque visse nos nossos tempos os seus irmãos praticando esses atos, essas ações? É terrível, meu irmão. É terrível. No versículo 3 ele diz: Deus veio a Temã.
e do Monte Parã, o santo. Você encontra a palavra Selá, que significa estar, é uma palavra que aparece muitas vezes na Bíblia, sobretudo no livro dos Salmos. Seu significado desperta curiosidade de muita gente. O que se sabe é que possivelmente a palavra Selá seja uma notação musical, embora sua exata definição seja desconhecida. Por que eu estou explicando essa palavra? Porque realmente, em maioria dos livros dos Salmos, tem sempre ela. Então está explicado, porque eu não sabia, mas procurei e estou trazendo agora para o conhecimento dos irmãos. Portanto, irmãos, temos que estar em comunhão e oração com Deus. Não devemos indagar de Deus. Ele irá nos responder tudo no dia certo, no momento certo, na hora certa. Aí sim, nós seremos verdadeiramente santos, purificados, lavados, porque continuamos não é no pecado, mas no dia em que nós formos resgatados, nunca mais pecaremos, não há pecado, não há morte, não há dores, não há gemido, não há choro, porque o Deus Todo-Poderoso nos cobriu com a sua glória. A sua glória subiu os céus e a terra, encheu-se do seu louvor. Está em Deuteronômio, capítulo 33, versículo 2. E o Senhor nos diz: o Senhor veio a Sinai e alvoreceu sobre eles desde o Seir, resplandeceu desde o monte Parã, veio com milhares de santos desde o sul, desde as encostas das suas montanhas, milhares, milhões, centenas de milhares de anjos poderosos, não é? Que destruíam exércitos. Esse é o Deus que nós servimos. Nós tememos, porque somos humanos e pecadores. Nós ainda não temos a fé dos apóstolos. Os apóstolos não temiam, embora muitas das vezes fugiam de um determinado local por ordem do Espírito Santo de Deus, porque havia ainda muita coisa a ser feita por eles, como por cada um de nós, meu irmão. Os cristãos fiéis têm muita coisa a fazer. Nós temos que nos salvaguardar, mas não temer. Continuar pregando este Evangelho Santo enquanto nos é possível. No versículo 4, né, ele nos diz: o resplendor se fez como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Deus tem poder. Para Deus ter poder. Por quê? Porque ele traz a memória sobre a meditação dos atos passados dos senhores. E haverá um preço a pagar. Ora, para essa crise, meu amado, que está havendo entre nós, em nosso povo, nós não temos que entristecer, não. Temos que ficar alegres. Porque mais cedo ou mais tarde virá a nossa libertação. Não para vingança, como está sendo verificado e visto a todos os momentos, mas para que o amor de Deus prevaleça. Abacuque é muito importante porque ele é dividido em duas partes. A primeira parte, o profeta ora pela intervenção do Senhor. Está em Hebreus capítulo 3, de 1 a 15. É bom você ler isso. Leia, meu irmão. E na segunda parte, ora sobre o triunfo da fé e da esperança no Senhor. Está em Hebreus capítulo 3, versículos 16 e 17. É importante que nós conheçamos e consultemos a Bíblia para a nossa vida ser realmente tranquila, harmoniosa e em paz. Amados, Deus nos ama e nos quer ver felizes. No livro de Abacuque nós aprendemos e tiramos preciosas lições para a nossa vida sobre o poderoso agir de Deus. E como que com ele devemos, com o seu sentimento,
louvar, adorar e agradecer. Por quê? Pelo Senhor ter feito tudo por nós em nossas vidas. Não é? Capítulo 5, ele nos diz, quando ele se aproxima, os montes tremem e as colunas se derretem, a terra se agita na sua presença, o mundo e todos os que neles vivem. Todos temem esse Deus quando ele vem, porque quando ele vem, o poder dele é tão grande que não há terremoto, não há maremoto, não há catástrofe que seja do tamanho do poder de quando ele chega. Não que ele venha destruindo, mas é porque tudo se curva diante dele. Aí talvez você diga, esse irmão, ou esse idoso, ou esse velho, está aumentando as coisas, mas o Deus é poderoso, ele fez tudo, ele criou tudo. Tudo que os seus olhos possam enxergar, quer que você queira, quer que você não queira, quer que você creia, quer que você não creia. Ele é que criou tudo e não há um outro argumento que contradiga isso. No versículo 6 ele diz, quem pode resistir à sua indignação? Quem pode suportar o despertar da sua ira? O seu furor se derrama como fogo e as rochas se dispersam diante dele. Está em Gênesis, confirma isso em Gênesis 49, 26. Mas também as bênçãos do seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos. As delícias das colinas eternas são bênçãos que vêm para nós, muito mais do que para aqueles. Mas isso no tempo certo. Hoje eles zombam. Hoje eles galhofam, hoje eles humilham, mas nós seremos bênçãos. Estas coisas, meus irmãos, estas bênçãos repousarão sobre a nossa cabeça, assim como repousou sobre a cabeça de José, sobre a fonte daquele que foi superado diante dos seus irmãos. Veja, foi jogado num buraco, foi humilhado, foi maltratado, terminou como governador do Egito. É importante que nós conheçamos a palavra, porque conhecendo a verdade nos libertará, está em 8,32. Né? No versículo 7 ele diz, a tenda de Cusã em aflição, tremiu as cortinas na terra de Mídia. Em Deuteronômio 33, 26, 27, ele nos diz, não há ninguém como Deus em Jerusalém, que cavalga os céus para ajudá-los, que cavalga nas nuvens em sua majestade. O Deus eterno é o seu refúgio. É maravilhoso. Para segurá-lo estão os braços eternos. Ele expulsará os inimigos da nossa presença, dizendo, destruai-os em amor. No versículo 9 ele diz, descoberto se movimentou o teu arco. Os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura. Tu fendeste a terra com os rios. Há poder no Deus que nós servimos. Ele é maravilhoso, ele é abençoador. Ele não tem ódio, ele não guarda ódio. A oração de Abacuque é muito importante, você pode ler no livro de Abacuque, de 1 a 19. Uma forma de canto, como se fosse um salmo, como já foi dito. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva, Senhor, a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no discurso dos anos, Senhor, no decurso dos anos, faze-a conhecida na tua ira. Lembra-te da misericórdia. Sim, meus irmãos. Porque o Senhor se ira também. Nessa oração, meu amado, o profeta Abacuque declara que conhecia a história dos atos
no passado do Senhor para com Israel. Tinham ouvido os efeitos poderosos do Senhor na saída do Egito, na travessia do Mar Vermelho e a conquista da terra prometida. Deus é poderoso, meu irmão. Acontece porque Ele permite para que nós corrijamos os nossos pecados, as nossas transgressões, os nossos desvios de conduta. Muita gente me censura porque eu pergunto, quando aquele juiz disse, são 513 deputados, todos menos um são corruptos, todos menos um, e citou o nome. Há 16 anos que ele é deputado, não tem uma lacuna, não tem uma brecha, não tem um espaço em sua conduta moral. Ele é íntegro, não é corrupto, não é ladrão. Aí me veio a ideia. E os outros representantes de Deus, por que não foram citados? Ele nunca foi representado como o nome de Deus. Nunca foi apresentado. Os homens de Deus, onde estão? Por que não foram citados? Procure indagar essa pergunta em você. Irmãos, é muito importante que nós sejamos conscientes daquilo que somos. Nós estamos na luz, eles estão nas trevas. Nós não os enxergamos, mas eles nos enxergam. E quanto nos enxergam, mais aumentam, mais criticam, mais condenam. Mais condenam. Então é um problema muito difícil. Aí então você talvez pergunte assim, o que é Temã? É uma referência à presença de Deus no Monte Sinai. O seu resplendor é como a luz, raios brilhando na sua mão. E ali está velado o seu poder. É muito importante. O profeta faz uma comparação da grandeza do Senhor. A sua manifestação é como a luz e raio, e revela a sua força e poder. Isso é abençoador, isso é maravilhoso, irmão. Porque nada que a figueira não floresça, nem haja fruto na vida, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado. Deus é soberano, Deus é poderoso. Ainda que não haja nada, Ele cria tudo que achar que deve crescer. Todavia, me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Cantemos, louvemos, exaltemos, quanto mais, melhor. Oração em todos, vai no ônibus, vai orando, vai dirigindo, vai com a mente e a atenção em oração. Ao sair de casa, Senhor Deus, seja comigo, acompanha, leva-me, traz-me de volta. Ao chegar, Senhor, te agradeço. Acordou, Senhor, eu te agradeço. Quantos não acordaram? Por mais um dia, é a primeira bênção que nós recebemos. Não é? O Senhor é a minha força e fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. É um louvor a Deus, é honrando a Deus, é glorificando. Aquele homem que indagava o porquê, agora ele se rende, porque Deus mostrou as vitórias. Deus mostrou como procede, como nós devemos proceder. Toda honra, toda glória para Deus. Assim nós encerramos o estudo
do profeta Abacuque. Uma lição de vida, uma lição que devemos nos aproveitar dela. Sigamos, pois, os passos de Jesus. Caminhe durante o dia. Faça o que tem que fazer durante o dia. E à noite, pergunte: o que Jesus faria em meu lugar? Analise, se autocriticando, desde o despertar até o deitar. O que Jesus faria no meu lugar? Até outra vez nos encontrarmos. Que Deus continue te abençoando abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Os santos dizem amém, em nome do Senhor Jesus.